a todos, amém? É uma grande alegria estar aqui pela primeira vez nesta igreja abençoada, que já é abençoada por Deus. Aleluia. Ver essa galera bonita que vai morar no céu, amém? Glória a Deus. Uma alegria mesmo estar aqui. Eu só tenho um negócio, quando eu venho no Rio eu começo a falar meio carioca. Acho que eu sou do Rio. É uma alegria mesmo estar aqui, meu produtor David Marques. Quero agradecer ao pastor, Deus abençoe o pastor Anderson, a pastora Flor Diniz, que Deus abençoe também, a toda essa criançada abençoada, que Deus abençoe cada um de vocês, amém? Quem viu eu ganhando lá no Jovens Talentos Kids, levanta a mão. Que bênção, que bênção. Deus me honrou naquele lugar. Glória a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida. Eu quero cantar a primeira canção que eu cantei no Raul Gil, que se chama Agnus Dei, amém? Cante comigo em português. Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Você pode adorar a Ele? Antes de continuar esta canção, eu quero contar um rápido testemunho. No meu nascimento eu fui desenganado pela medicina. Os médicos falaram que eu não poderia nascer porque eu tinha hidrocefalia. Minha mãe foi triste para casa, mas confiando no milagre de Deus. E ao chegar em casa, uma irmã chegou até ela e disse: Irmã Edna, eu não vim aqui fazer uma visita comum. Eu vim em nome do Senhor Jesus te dizer que a criança que está no teu ventre vai nascer perfeita. E digo mais, ela vai andar no quatro cantos deste mundo.
E quando minha mãe voltou para fazer a ultrassom, Deus fez um milagre na minha vida. Hoje eu estou aqui. Com 3 anos de idade eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus. E Deus tem me levado a vários lugares. E a gente faz tempo que a gente estava tentando em alguns programas de TV. Eu já fui no programa de TV, acho que foi em 2004, no programa da Márcia Goldschmidt na Band. Cantei lá as músicas do meu CD. Foi uma bênção. Mas aí Deus me levou até o Raul Gil. E quando eu cheguei lá no Raul Gil, tudo era um pouco muito novo. Mas foi para a glória de Deus. Eu cantei com o meu coração. Todo mundo pergunta para mim, você fez aula para fazer isso? Alguma aula de teatro? Não, é a glória de Deus que estava ali. Era a presença de Deus que me usou naquele lugar, amém? Eu fiz algumas aulas de teatro, sim. Mas é para a glória de Deus, porque para Deus tem que ser perfeito, amém? E depois de lá Deus abriu portas para mim. Eu abri o show esses dias do cantor Kirk Franklin, um homem de Deus, abençoado por Deus. Kirk Franklin, Fred Hammond, vários cantores da música gospel. E Deus tem me honrado nesta terra. E esses dias eu recebi uma visita de um pastor na minha casa, pastor Danny McCurtain. Para quem não sabe, é o pastor da Beyoncé. E Deus tem abrido portas para mim. E eu só posso dizer que Ele é santo. Você acredita nisso? Você acredita que Ele é santo? Amém? Não é para me engrandecer, mas para dizer que Ele é santo. Santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor poderoso, digno de louvor. Cante comigo. Tu és santo. Mais uma vez. Tu és santo, santo é
muitas pessoas me perguntando quando eu vou gravar meu CD. Creio que vocês estavam pensando nisso. Eu vou começar a gravar meu CD. Creio que até o ano que vem, no começo, já vai estar pronto. Já estou gravando meu CD. As músicas são muito lindas, muito abençoadas por Deus. Também vou estar gravando o CD internacional. Não sei a data prevista que vai sair, mas tudo é para a glória de Deus que está acontecendo na minha vida. Tem uma canção que eu costumo cantar que fala descansarei. Em 2008, minha mãe estava me levando na escola e só deu tempo dela parar o carro, puxar o freio de mão e ela teve um aneurisma cerebral. E eu só pude pedir para que Deus fizesse um milagre, porque sempre quando eu canto, pessoas em casa são curadas, são renovadas. Então eu peço, Senhor, por que tu não faz um milagre na vida da minha mãe? Eu já vi tu fazendo tantos milagres na vida das pessoas enquanto eu louvo. Faz um milagre na vida da minha mãe, Senhor. E eu descansei. E Deus fez um milagre na vida da minha mãe. Ela não pode estar aqui, mas ela está viva, ótima de saúde. Glória a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida. E o que vai acontecer na sua vida a partir de agora, amém? Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei. Descansar, pois sei que és Deus. Minha alma está
mesmo que tudo venha me afrontar, segura-te, sabes bem, sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão do mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também hei descansarei, pois sei que és Deus. Só um pouquinho. Lá em Jó 14, versículo 7 diz: porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. A Bíblia conta de um homem que se chamava Jó. Jó perdeu tudo o que ele tinha, porque Deus provou a fé dele. Muitas vezes a gente se encontra em luta, às vezes a gente fala como o inimigo é furioso com a nossa vida. Não é o inimigo que está fazendo isso não, meu querido, é Deus que está te provando. É Deus que está provando a tua fé. Mas em vez de Jó deixar tudo para o lado, desistir, ele descansou o seu coração. Pode vir trovão, pode vir o mar, pode vir o que for. Certa vez os discípulos de Jesus estavam no barco e Jesus estava dormindo e o barco balançando. Em vez de eles descansarem, eles entrou em pânico. Ei, enquanto você estiver no barco, descanse. Descanse, porque o mar vai se acalmar. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também eu descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, sobre as lutas, eu voarei sobre as águas, tu também eu descansarei, pois sei que és Deus. As palmas do ao Senhor Jesus. Aleluia. Esta última canção que eu quero cantar é uma música bem conhecida. Se chama Sonda-me, Senhor. Amém? O Senhor vai sondar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Sonda-me, Senhor, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só de
Mateus 12:42. No final, além do JA, nós vamos fazer o sorteio. E vamos também cantar o parabéns. Tem bolo, torta salgada e guaraná para todo mundo na hora do parabéns, tá? Aí a gente vai ter que fazer várias filas. Vai ser ali no salão em anexo. Vai ser ali, né, amor? O bolo vai ser ali? Vai ser ali. Obrigado, Arc Studio, por vir nos ajudar a auxiliar nessa filmagem para nosso pessoal na internet. Twitter está bombando. Obrigado vocês que estão aí na internet agora. Quantos acharam? Digam amém. Está escrito. Fica comigo, banda. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Eu vou terminar a última frase desse versículo e você me responde, se você sabe quem é, em voz alta. Quem é maior do que Salomão? Não, quando eu ler. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui. Quem é maior do que Salomão? Jesus. De certo que Deus está nessa casa e habita no meio dos louvores, e Ele já foi entronizado nesta reunião. Dobre a tua atenção agora, não converse, o culto tem que ser completo e chegou a hora da palavra. Se você é amante da palavra de Deus, diga amém para eu saber onde estão os amantes da palavra. Que benção. Salomão foi o homem mais sábio dessa terra entre os homens. Todos vinham de longe o assistir, ouvir e ver as conquistas que este homem executou em sua administração monárquica. Todos queriam conhecer Salomão e o que Salomão fazia e realizava. Todos queriam ouvir os seus provérbios, que até hoje os seus provérbios servem para nós como lição e inspiração de vida. Quem aqui já leu um provérbio de Salomão e foi abençoado? Faz assim com a mão para eu ver. Pois é, naquela época todos vinham presentear com presentes caríssimos para entrar na presença deste homem. Foi assim que a rainha de Sabá veio até ele com camelos e camelos carregados de ouro e de pedras preciosas. Esse homem sábio e poderoso se tornou um exímio negociador. É isso mesmo, senhores, senhoras, servos e servas de Deus.
Por causa dessa sabedoria, por causa dessa inteligência, por causa desse poder de prosperar, Salomão se tornou um especialista, um expert, um exímio negociador. 2 Crônicas capítulo 12 nos conta a história que ele foi negociar com o rei Irão, que tinha aliança com o seu pai Davi, e ele trocou a sua necessidade pela necessidade de Irão. Essa negociação foi tão perfeita que Salomão conseguiu negociar algumas ilhas que não tinham valor, e 20 mil coros de trigo, apenas azeite e vinho, por nada mais, nada menos do que 120 talentos de ouro. Cada talento significa 34 quilos, ou seja, 4 toneladas de ouro, por apenas algumas ilhas, e 20 mil coros de trigo, azeite e vinho. Escute isso, mas a madeira do Líbano, os cortadores, os sidônicos, o transporte marítimo, toda a obra especializada em 2 Crônicas 5, Salomão negociou porque ele ofereceu para Irão aquilo que Irão não tinha, e ele então valorizou o que ele tinha e desvalorizou aquilo que ele poderia oferecer. A Bíblia então nos revela que Salomão, por causa da sua inteligência, por causa da sua sabedoria, foi o homem de raciocínio rápido, foi o homem de uma inteligência aguda, foi o homem de uma sabedoria tão extrema, que ele pegou um reino falido e transformou no maior reino daquela época, o reino mais rico, o reino mais poderoso. Salomão foi tão forte, grandioso, empreendedor em suas conquistas, que este homem teve servos e servas. Este homem se tornou milionário, bonito, rei de Israel. Escreveu mais de 13 mil, isto mesmo, ele escreveu mais de 13.800 provérbios, salmos e pérolas da filosofia contemporânea. Teve 12 mil cavaleiros à sua disposição, 1.400 carros, 40 mil estrebarias, ou seja, aras de cavalos. Todos os seus cavalos, 1 Reis capítulo 4, 26, ele mandou buscar lá no Egito. Tinha frotas de grandes embarcações no Mediterrâneo. Sentava-se entre reis e rainhas, vestia as melhores roupas, com ouro e prata, comia com talheres preciosos e conseguiu estabelecer paz em seu reinado. Segundo o boletim da Faculdade de Illinois, nos Estados Unidos, foram gastos nos períodos de 7 anos e meio na construção do seu templo e do seu palácio, aproximadamente, guarde esses valores, 87 bilhões de dólares. E por isso, o templo de Salomão, a adoração a Jeová, isto mesmo, se tornou uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Você imagine gastar 87 bilhões de dólares, mais de 150 bilhões de reais, em apenas uma construção. Se você acha isso um exagero, foi empregado, segundo a Bíblia, 183.600 operários para executar esta obra. 30 mil israelitas, 70 mil sidônicos, 80 mil estrangeiros cortando pedras, 3.600 oficiais e supervisores. Foram transportados por terra e mar esta quantidade de madeira, calculado em apenas madeira, 4 bilhões de dólares. Meus irmãos, toda essa soma é maior do que o Brasil vai gastar para realizar a Copa do Mundo de 2014. Pois bem, o tempo passou e Salomão se esqueceu que, apesar de sua riqueza, apesar de sua sabedoria e apesar da imponência do seu reino, ele se esqueceu que o que levou ele chegar a essa posição, o que levou ele chegar a esse status, foi o mundo espiritual. Foi Deus aparecer a ele numa madrugada, depois de um culto como esse, e disse: Salomão, pede-me o que quiseres, porque eu vou conceder o desejo da sua alma. Salomão pediu sabedoria, e através da sabedoria de Deus, por intermédio de uma intervenção divina, ele conseguiu, pela sabedoria dos céus, obter, aleluia, o maior reino daquela época. E ele então, meus irmãos, não compreendeu que
apesar de tanta sabedoria, apesar de tanta riqueza, apesar de tanto conhecimento, apesar de tanta estrutura, tem coisas que na vida do crente são inegociáveis. Olha para o seu irmão, diga assim: você tem todo o direito. Diga assim: e Deus vai te dar o que você mais sonha. Diga: você tem todo o direito de voar alto e sonhar com coisas grandes. Diga assim: e Deus vai te ajudar nisso. Mas jamais negocie o inegociável. Salomão, com o tempo, não percebeu que com o tempo, o crescimento, certamente haverá um negociador maior que todos os homens dessa terra. Eu queria que você me desse ainda os seus minutos de atenção, porque essa palavra vai mexer com as suas estruturas cristãs. Aleluia. Eu vim como um profeta de Deus nessa noite, como pastor levantado por Deus nessa igreja, te dar uma palavra. Toda vez que as promessas de Deus começarem a se cumprir na sua vida, toda vez que Deus começar a abrir portas na sua vida, Ele vai abrir. Toda vez que Ele começar a te dar asas para voar em lugares que você jamais imaginou em voar, e se prepare, Ele já está colocando essas asas. Toda vez que Deus começar a prover na sua conta bancária, toda vez que Deus começar a prover e prosperar o trabalho da sua mão, e Deus vai prosperar, e já está começando por esse ano na sua vida. Toda vez que Deus te honrar, toda vez que Deus te prosperar, alguém mais negociador que você vai aparecer para negociar contigo. Este ser negociou com Adão e Eva, e a única coisa que ele queria de Adão e de Eva era a comunhão que eles tinham com Deus no jardim do Éden. E este ser conseguiu o que ele queria com Adão e Eva. Este ser conseguiu negociar com Caim, e por sacrifício de uma oferta sem valor para Deus, este ser, ele é tão negociador que ele fez matar Caim, o seu próprio irmão Abel. Este ser negociou com Ló para que ele escolhesse, por causa dos seus olhos eram bonitos, as campinas de Moabe. E mais tarde, Ló descobriu que este ser sabe negociar tão bem que ele consegue transformar lebre em coelho. Ele consegue transformar aquilo que parece ser ouro diante dos nossos olhos, mas não é ouro. Aleluia. Este ser negociou com os irmãos de José, que por ciúme arquitetaram contra o seu próprio irmão caçula um plano, e jogaram José na cova e venderam o seu irmão. Este ser é terrível. Ele negocia com os nossos piores sentimentos. Ele negociou com o próprio Davi, o homem segundo o coração de Deus, o pai de Salomão. E ele é tão forte na negociação que ele fez Davi matar Urias, para que Davi pudesse ter o prazer de sua carne, conquistando Betsabá, a mulher, a esposa de Urias. E este ser é tão abusado que ele tentou negociar com Jesus. Aleluia. A audácia dele é tão grande que toda vez que ele enxerga alguém começando a viver aquilo que Deus designou para viver, aquilo que Deus determinou para viver, ele aparece. E ele disse: Jesus, transforma essa pedra em pão. Aleluia. Jesus lança-se do pináculo abaixo, para que os anjos te segurem. Ou me sirva, que eu te darei todas as glórias desse mundo.
Olha para o seu irmão, profetiza para ele. Diga assim: esse ano não termina sem antes Deus começar a fazer você decolar. Quem acredita nisso, dá um glória para Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: 2012 será um ano muito melhor que esse ano na sua vida. Profetiza, você é profeta, você crê que eu sou profeta, então profetiza o que eu disser. Olha para o seu irmão e diga assim: dentro de 3 anos. Não, faz o número para ele, diga assim: dentro de 3 anos. O que Deus vai fazer nesse lugar, o que Deus vai fazer na tua vida, será tão grande, que até os seus parentes vão ficar assustados com o que Deus vai fazer com você. Porém, foi o tempo que eu lidava com esse negócio de aprovação de uma mensagem por glória. Porém, quando isso começar a acontecer, este ser se chama Satanás. Ele se apresenta para negociar o que você tem de mais valor para Deus. Olha para o seu irmão e diga: aconteça o que acontecer. Provoque o seu irmão na fé. Diga assim: compre o carro que você sonha. Vai morar na casa que Deus te prometeu. Diga para o seu irmão: vai vestir as melhores roupas dessa terra. Diga: você vai viajar para os lugares mais lindos desse mundo. Profetiza mais, diga assim: Deus vai honrar o teu ministério. Diga: Deus vai fazer você voar como os grandes. Mas jamais se esqueça que é Deus que faz isso na sua vida. Salomão se esqueceu que ele ofereceu 22.000 vacas no sacrifício de inauguração do templo. Ele ofereceu um coral de 4.000 vozes, 120.000 ovelhas. Salomão se esqueceu que ele era um adorador extravagante. Eu acredito no teu potencial, eu acredito no teu talento, eu acredito na tua fé, eu acredito na tua determinação, eu acredito na tua coragem. Mas se Deus não colocar a mão, tem milhões na fila que você está, melhores que vocês, mais bonito que vocês, mais influentes que vocês, sobrenomes mais importantes que vocês. Mas sabe por que Deus vai nos honrar? Sabe por que Deus vai nos exaltar? Sabe por que eu e você amanhã vamos brindar vitórias e vitórias que Deus vai nos dar? Porque a mão de Deus está sobre a minha vida, a mão de Deus está sobre a tua vida. É a mão de Deus que faz a diferença na vida de um homem. E se você ainda reconhece que é a mão de Deus a exclusividade da tua adoração, pelo menos faça o que você fazia ou ainda faz. Levante pelo menos uma de suas mãos, enche o teu pulmão de ar e explode esse lugar de glorificação ao Senhor. Não negocie os seus valores cristãos, porque se Deus está prosperando esse ministério, é porque esse ministério aprendeu que é no joelho que a vitória vem. Esse ministério aprendeu que é dando glória que a vitória vem. Esse ministério aprendeu que é a comunhão entre os irmãos que a vitória vem. Esse ministério aprendeu que nós temos que ser uma igreja família. Se é para eu crescer, para ficar separado, se é para eu crescer, para os meus filhos terem vergonha de mim, se é para eu crescer, para eu esquecer os meus amigos, eu não quero esse crescimento. Eu quero o crescimento que Deus tem para mim e tem para você.
Pega na mão do seu irmão e diga assim: irmão, você vai voar. E vai voar alto. Quando você chegar lá, não esqueça que fui eu que dei glória com você aqui. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero falar. Se eu posso falar, passa a senha. Então eu vou falar. Esse negócio, irmão, de crescer e o marido esquece da esposa, aleluia, está errado. Deus não está nisso. Isso não é igreja, porque igreja não é clube do Bolinha, igreja não é o clube da Luluzinha, igreja é lugar da família crescer junto, igreja é lugar do casal crescer junto. Olha para o seu irmão, é para falar que você mandou falar. Então olha para ele e diga assim: aqui, se você quer crescer, anda com o teu esposo ou com a tua esposa. Diga aí. Ô jovem, quer crescer bem, quer que o diabo nunca te derrube, aleluia, quer crescer na direção de Deus, aleluia, casa e vai até o fim desse casamento. Eu estou cansado de bagunçarem o altar e bagunçarem a igreja. Igreja é lugar da família, igreja é lugar de casamento, igreja é lugar de união. Chega de divisão, chega de separação, chega de divórcio. Cadê os crentes que não negociam isso? Se você está aqui, uma mão é pouca, duas também é. Dá um pulo dessa cadeira e dá glória a Deus. Esse negócio, pastor Marconi, cresceu um pouquinho, virou pastor de uma igreja maior, virou participante de uma banda famosa, ou de um cantor famoso. Esse negócio, só porque Deus deu um pouquinho de asas, virou um Salomão, e se acha acima da Bíblia. Eu vou falar. Se acha acima do pastor, se acha acima da igreja. Não é bem assim não. Não é bem assim não. Engraçado que para chegar onde você chegou era bem assim. É agora que chegou, não é bem assim não. Por causa do dinheirinho que você tem no bolso. Que é isso, pastor? Hoje aqui é festa. Eu prefiro estar numa festa pura e santa do que no meio da bagunça. 9 anos de vitória, mas é 9 anos de santidade, é 9 anos de palavra, é 9 anos de glória, é 9 anos de compromisso. Disse que eu ia falar, eu aproveitei, eu falei: Deus me dá a ocasião certa. Se eu posso falar, faça sempre. Cheguei numa igreja com a minha esposa. Botei minha esposa agora junto comigo. Numa igreja grande. Bota grande. Estou aguardando minha esposa para cantar. E eu lá. Para vender o DVD e o CD. E eu vendo, irmão. O importante é que a minha esposa está do meu lado. E eu não sou maior que ela e ela não é maior do que eu. Nós nos completamos. Olha para o seu irmão, diga assim: larga dessa vaidade besta. Diga assim: Salomão não é maior que Jesus. Você é maior, é? Cheguei lá, um pastor famoso, de 60 e poucos anos, com uma garota que parecia mais uma piriguete. Que Deus me mate se eu estiver falando mentira.
E se eu calar minha boca, eu sou conivente. Não está faltando Deus, nem está faltando azeite. Está faltando vaso. Está faltando profeta de Deus. Estão querendo calar a boca dos profetas. Aleluia. Mas se tem profeta aqui no ministério Flor de Lis, nem que seja o único público que eu tenho para pregar, se eu posso pregar com liberdade, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Dá glória a Deus aí. Sabe que eu não me meto na vida de ninguém. Eu olhei para minha esposa. A esposa olhou para mim. Aí eu, será? Não. Parecia um chouriço apertado na cintura. Uma banhinha para cá, uma banhinha para lá. Um salto. Eu falei, não. Querendo tocar no assunto. Minha mente só pensava, não. Curou, libertou, pregou, salvou. Que bênção. Sentei na mesa para tomar o café, lá o lanche. Pastor, que bênção a igreja. É uma bênção. Aí eu vi o meu amor. Aí eu olhei para minha esposa e disse, não. Olha para o seu irmão e diga assim, se você se acostumar com isso, vai tomar vergonha na tua cara, porque você é a igreja. Nós somos a igreja. E o que eu vou terminar aqui, mas se você que está gostando, diz amém. Vou falar. Meus irmãos, quero terminar dizendo que esse negociador, ele sabe negociar. E sabe muito. Ele negociou com as maiores civilizações desse mundo. Ele negociou com a Europa, hoje a Holanda, a Suécia, a Suíça, que eram países ortodoxos. Agora a prostituição e o homossexualismo tem rua, tem endereço, só você ir pode. As mulheres ficam na vitrine. A Inglaterra, que foi o berço do protestantismo, através da rainha Virgem Elizabeth, que resistiu à idolatria, e ao Filipe da Espanha. Agora, eu estive lá várias vezes, o berço do islamismo. Por causa de dinheiro, por causa de libra. Aleluia. A China, a maior população do mundo, com a mão de obra, aleluia, das grandes marcas desse mundo, estão assassinando as suas filhas na surdina, pelo controle da natalidade, da taxa de natalidade. Esse ser sabe negociar, e ele negociou com um berço do Pentecoste do mundo, os Estados Unidos. Uma nação que está caindo no ostracismo, e apenas ali no reduto do Texas ainda resiste às igrejas cheias da unção de Deus. E por que não dizer o Brasil, conhecido como o berço evangélico do mundo hoje, o país da pornografia, da prostituição infantil e das drogas. Esse ser só não conseguiu negociar com Jesus. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Levanta a tua mão aí agora.
porque você que está precisando desta unção de Deus de autoridade, você vai receber aí agora. Eu venho como pastor dessa igreja, eu venho como profeta de Deus, eu venho no nome de Jesus para o altar e para a igreja e para a minha vida, onde estiver a mão erguida. Receba autoridade agora para resistir às negociações do diabo. Dinheiro, fama, glória, crescimento, nada será maior que Jesus na tua vida. Pegue essa unção, mas abre a tua boca e dá glória para Ele. Termino dizendo que é triste. E eu não tenho medo de te encarar e nem de frustrar, é pro teu bem. É triste quando os seus problemas, quando a sua dor, quando a escassez do dinheiro e quando as lutas são maiores que Jesus na tua vida. Olha para o seu irmão e diga assim: esse negociador, quando ele vê que nada enche os teus olhos, ele vai negociar com a luta. E aí, no meio da luta, no meio da prova, no meio da dor, no meio da angústia, no meio dos sonhos que não se realizam, no meio das decepções, em vez de nós chegarmos na igreja, independente delas, a gente vê esse menino abençoado, J.A., a Flor de Lis, a banda, cantando. Em vez da gente se entregar, a gente fecha a boca. Ou melhor, canta da boca para fora e não canta com a nossa alma. Nessa noite, eu escolhi terminar a mensagem desse jeito. Nada é maior e tem mais valor do que adorar o nome do Senhor Jesus para sempre. Me ajuda a pregar para encerrar aqui. Pega com carinho na mão de alguém, olhando para ele, não é de lado não, olhando para ele, pega na mão direita dele. Fica de 2 a 2, pega firme. Olha para o seu irmão e diga assim: eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que vem acontecendo. Só uma coisa: não deixe Jesus por nada. Sabe o que irrita o cão? Sabe o que deixa o diabo nervoso? Não é o Flamengo perder. 2 a 0, jogou mal. Deu vontade de entrar lá dentro. Não é isso que irrita o cão. O que irrita Satanás é quando vem os problemas financeiros, os problemas de saúde, os desentendimentos dentro de casa, entre os amigos, as discussões, as confusões. E você consegue chegar na igreja, olhar para você mesmo e dizer: eu não estou aqui por causa da minha esposa, eu não estou aqui por causa do meu esposo, eu não estou aqui exclusivamente por causa do pastor, eu não estou aqui porque o J.A. veio, eu não estou aqui porque eu vou comer bolo no final, eu não estou aqui porque eu vou participar de um sorteio, eu não estou aqui porque eu faço parte de uma igreja abençoada. Eu estou aqui porque eu vim, aleluia, adorar o meu Deus. Ele está acima de todas as coisas na minha vida. Aleluia. E o diabo tem raiva porque você chegou aqui estressado, aborrecido. Você chegou aqui em meio a tantos problemas, as portas que ainda não se abriram como deveriam se abrir, as promessas todas que ainda não se cumpriram. Mas quando você chega aqui, você abre a tua boca e adora. Adora. E adora.
Lá do céu o trono começa a balançar. Porque o trono não balança pelo dó sustenido, nem pelo si perfeito, nem pelo lá, nem pelo ré, não. O trono não se abala por causa de uma pregação linda, ou de uma orquestra montada, não. O trono, ele se mexe. Quando os olhos de Deus encontram um verdadeiro adorador. E alguns crentes vão se identificar com o que eu vou dizer agora. Aí toda vez que você está no pior momento da sua vida, toda vez que você está recebendo uma pedrada, toda vez que alguém te calunia, te machuca, e o diabo vem contra você para calar a tua voz, e você resolve adorar, é uma força sobrenatural que te envolve, e você não consegue baixar a tua cabeça. Alguém enxuga as tuas lágrimas. Você não sabe como será o amanhã, você não sabe como você vai pagar a sua conta, mas você adora com tanta alegria, que aquela alegria te remova. É a presença de Deus que te achou. Deus, nesse dia especial de aniversário dessa igreja, está com saudade, e muito, de te achar aqui. Ou se você é de outra igreja, da sua igreja, Deus está com saudade de olhar para você e ver que você está na presença dEle, em primeiro lugar, para adorar Ele com a sua alma. Olha para o seu irmão e diga assim: nenhum dinheiro desse mundo. Diga assim: nenhum dinheiro desse mundo preenche o que Jesus preenche na sua vida. Você trabalhou, tem trabalhado, e o máximo que você tem conseguido é comprar um carro, uma casa e melhorar um pouquinho da sua vida. Mas eu quero perguntar: como está você e Deus? Não adianta trabalhar tanto, mas está com a alma vazia e ver a família se deteriorando. Não adianta nada. Bonito é você estar com a sua família, estar com Deus, estar com Jesus, na Santa Ceia, ou caminhando para o batismo, ouvindo a palavra, trabalhando e Deus te prosperando. É isso que vale. É isso que eu estou pregando para você hoje. E esta mensagem tem um objetivo: trazer você de volta, que há muito tempo não adora mais o Senhor como você adorava antes. Ele disse que tem 14, tem jeito de 11, né? Com 14 anos, com todas as lutas que ele já passou, está dando um exemplo para nós aqui hoje. Flor de Lis com 50 filhos. Nunca vi ela deixar de ir para a igreja por causa de filho. Ela carrega. Chega aqui, arruma todos eles aí. E canta, e adora. Ainda tem tempo de se arrumar e ficar bonita para mim. E fazer escova no cabelo. Aleluia. Eu amo essa mulher. Tem coisa melhor que isso, irmão? Família, Jesus. Olha para o seu irmão e diga assim: e aí, hoje? Olha só, diga: hoje vamos nessa direção. Eu vou chamar a Flor para cantar uma canção que está cantando aqui há um ano. E na medida que ela for cantando, Deus vai começar a mover nos corações dos verdadeiros adoradores que por algum motivo, seja por crescimento ou seja por problemas, Satanás está tentando te entristecer, te afastar, te abater. Mas hoje, enquanto a Flor estiver cantando, e depois o JA, Deus vai restaurar adoradores aqui nessa noite. Feche seus olhos agora. Abaixa sua cabeça, por favor. Obedeça o pastor. Microfone, amor.
Em nome de Jesus, Pai. Nesses últimos louvores que serão entoados pela Flor e pelo JA, eu quero te pedir, Pai. Restaura os adoradores que estão neste lugar. E os que estavam afastados, traga de volta. E os que ainda não são, salva hoje, meu Pai. Eu quero que essa festa seja completa. Reconciliação e salvação nessa noite. Levanta crentes com a essência do adorador, meu Pai, agora. Comece a tocar nessas vidas agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comece a receber, aleluia, a vontade de adorar a Deus acima de todas as coisas. Deixa Deus se movimentar. Eu não adoro somente porque Ele é santo. Eu não adoro somente porque Ele é justo. Fiel, verdadeiro, infalível, inefável, insondável, insolúvel, totalmente incomparável, majestoso, glorioso, onipotente Ele é. Pai da eternidade, é o autor da minha fé. Eu não adoro somente porque sei que Ele tem nas mãos todo o poder, comanda o universo com a palma de suas mãos. Entre todos os vencedores, Ele é o campeão. Eu tenho que o adorar, pois mesmo antes da fundação do mundo, O primeiro já chegou, o primeiro já chegou. em seu coração um plano. Deus vai restaurar adoradores. Colocou em mim. Se você estava afastado, sai do seu lugar, vem aqui. É por isso que Deus vai te restaurar, restaurar a tua família. Canta, igreja. sem te adorar, sou como um grão de areia no fundo do mar, sou como folha seca voando no ar, como um pássaro sem asas, sem mover no ar, sem te adorar. Venha. Minha vida não é vida, Deus te abençoe. não tem alegria. Deus te abençoe. Deus te abençoe. De guarida, uma alma implorando por socorro. Alguns pastores me ajudem E aqui. é por isso que se eu não me adorar, As vidas estão vindo. Traz eles aqui para mim, Elmar. Traz eles aqui para mim. Aonde está você? Sai do teu lugar. tenho que me adorar, eu tenho que Não negocie a tua alma. Não negocie tua salvação. tenho que lhe bendizer, eu tenho que enaltecer o santo nome do Senhor. Sai do teu lugar e venha. Foi Ele quem minha vida dá. Você que estava desviado, afastado, alegria, é por isso que se eu não me adorar, sem te adorar, sou como um grão de areia no fundo do mar, sou como folha seca voando no ar. Adorar, minha vida não é vida, não tenho alegria, sou quem sem esperança em busca de guarida, uma alma implorando por socorro, e é por isso que se eu não me